O nosso tema de hoje é bases e dimensão de um espaço vetorial. Tá? Então, vamos começar com a definição de subconjunto linearmente dependente de um espaço vetorial dado. Então, dizemos que um subconjunto S de um espaço vetorial dado V é linearmente dependente se existe alguma combinação linear dos vetores de S que é igual ao vetor nulo, mas na qual não todos os coeficientes são nulos. Por exemplo, aqui vocês têm que existir, para ser linearmente independente, uma expressão desse jeito, onde os C sub j são elementos do corpo, não todos nulos, e os U sub j são elementos de S. E a expressão tem que ser igual ao vetor nulo. Se S não for linearmente dependente, a gente diz que é linearmente independente. Então, vamos ver dois exemplos. O primeiro é esses três vetores em R3. Esses vetores formam um conjunto linearmente dependente. Por quê? Porque tem essa combinação linear com coeficientes 2, 3 e menos 1, cujo resultado, o resultado da combinação linear, é o vetor nulo. A gente só precisaria um coeficiente no mínimo sendo distinto de zero. Mas no caso, os três são distintos de zero, tá? Isso aí não atrapalha. E como tem uma combinação linear em que não todos os coeficientes são nulos, os vetores formam um conjunto linearmente dependente. Se vocês consideram os vetores 1, 0, 0, 0, 1, 0 e 0, 0, 1, esses vetores formam um conjunto linearmente independente. Se vocês consideram uma combinação linear com coeficientes C sub 1, C sub 2 e C sub 3 que é igual ao vetor nulo, essa combinação linear necessariamente tem que ser igual ao vetor cujos coeficientes são C sub 1, C sub 2 e C sub 3. E como esse vetor é igual ao vetor nulo, todos os C sub j são iguais a zero. Então, não existe nenhuma combinação linear igual ao vetor nulo na qual, no mínimo, um coeficiente seja distinto de zero. Em consequência, esse conjunto de três vetores é linearmente independente. O seguinte passo é definir o que é uma base de um espaço vetorial. A base é um dos conceitos mais importantes da teoria de espaços vetoriais, tanto em dimensão finita quanto em dimensão infinita. Dizemos que um subconjunto S de um espaço vetorial V é uma base se acontecem duas coisas. Se S gera V, ou seja, se o subespaço de combinações lineares de elementos de S é igual a todo o espaço. E a segunda propriedade é que S seja linearmente independente. Tá? Pode acontecer uma das duas propriedades e não acontecer a outra. Tá? Por exemplo, se vocês consideram em R3 tá, vamos ver se chegamos ao ponto. Se vocês consideram em R3 o conjunto formado só pelo vetor 1, 0, 0, esse conjunto é linearmente independente, tá? Porque se vocês têm que C vezes 1, 0, 0 é igual ao vetor nulo, então, necessariamente, C é igual a 0. Então, o conjunto aqui é linearmente independente.
mas não é uma base, porque não gera R3, tá? Se vocês... Claro, porque todos os vetores, as combinações lineares dos elementos do nosso conjunto S são simplesmente os múltiplos de 1, 0, 0. Então, o espaço, o subespaço gerado por S não é outra coisa que o subconjunto dos elementos cuja primeira coordenada é C, ou seja, pode ser qualquer coisa, mas as duas últimas são iguais a C. Então, são os pontos da forma x sub 1, x sub 2, x sub 3, R3, tais que x sub 2 igual a x sub 3 igual a 0, em consequência, não é em todo B. Então, é um conjunto linearmente independente que não é uma base. Também temos conjuntos que geram todo o espaço e não são uma base. Por exemplo, se vocês consideram S como sendo um conjunto formado por um 0, 0, 1 e 1, 1 de R2, é claro que todo vetor é combinação linear de elementos de S. Se vocês têm xy, vai ser igual a x vezes 1, 0, mais y vezes 0, 1, mais 0 vezes 1, 1. Então, xy é uma combinação linear. O nosso S gera B, mas não é verdadeiro que o conjunto seja linearmente independente. Vocês têm que 1 vezes 1, 0, mais uma vez 0, 1, mais menos 1 vezes 1, 1, é o vetor nulo. Então, S é linearmente independente, não, desculpa, S não é linearmente independente, é linearmente dependente, e S gera B. Em geral, uma das duas condições que define uma base não implica a outra. Tá? Um exemplo de base é a base de Fn, do espaço vetorial Fn, formada pelos vetores que têm uma coordenada igual a 1 e o resto das coordenadas são iguais a 0. É o que é chamado de base canônica de F a potência n. Tá? É bem fácil ver que esse conjunto é linearmente independente e que todo vetor é combinação linear dos elementos da base canônica. Outro exemplo de uma base é a base do espaço de polinômios. É uma variável com coeficientes no corpo F. Aí, simplesmente, a base está formada pelos monômios, por x elevado a n, onde n é um número inteiro não negativo. Vamos aí com alguns resultados sobre bases de dimensão. O primeiro teorema é que todo espaço vetorial possui uma base. Esse é um teorema bem interessante porque não está restrito aos espaços vetoriais de dimensão finita. Em geral, é fácil mostrar que um espaço vetorial de dimensão finita é uma base, mas não é tão simples mostrar que um espaço vetorial de dimensão infinita necessariamente possui também uma base. Esse é provavelmente o teorema mais complicado que vocês podem encontrar em um curso de álgebra linear elementar. Tá? A dimensão define-se como o número de elementos ou cardinal de uma base. Tá? Claro, para que a dimensão esteja bem definida, é necessário que o número de elementos de uma base independa da base. Caso contrário, a definição de dimensão não é correta. Mas isso aí acontece, a definição não depende da escolha da base. Mesmo em dimensão infinita. Se vocês têm duas bases de um espaço de dimensão infinita, existe uma bijeção entre as duas. Propriedades que têm as bases, os conjuntos linearmente independentes, os conjuntos que geram um espaço vetorial. Dessa lista que tem aqui, as duas propriedades mais importantes são as duas primeiras. Tá? Todo subconjunto S de um espaço vetorial que gera o espaço contém uma base,
e todo subconjunto linearmente independente está contido em uma base. Tá? A propriedade 3, seja um espaço vetorial, nenhum subconjunto com menos de n elementos gera B. Tá? Tá, mas como é que a gente deduz essa propriedade das duas primeiras? Tá? Se a gente vamos deduzir essa propriedade de fato de 1. Tá? Se vocês têm, suponha que 3 é falso. Suponha que 3 é falso. Então, isso implicaria que existe um subconjunto com menos de n elementos que gera B. Tá? Vamos ver. Existe um subconjunto B cuyo número de elementos é menor do que a dimensão do espaço, que gera todo o espaço. Mas aí vocês poderiam usar esse subconjunto contém uma base. Então, aqui existe uma base B' contida em B, por 1. Ótimo. Mas, claro, essa base vai conter um número de elementos menor do que n, porque B já contém menos do que n elementos, então B', que está contida em B, também cumpre a mesma propriedade. Então, daqui, o número de elementos cardinal de B' é menor do que n. Isso aí é absurdo, porque n era a dimensão do espaço. Pelo resultado do slide anterior, da transparência anterior, vocês têm que todas as bases têm o mesmo número de elementos. Então, não é possível que exista uma base com um cardinal menor do que a dimensão. Tá? Então, a gente, como eu já falei, as duas propriedades mais importantes dessa lista são as duas primeiras. A gente viu que 1 implica 3. A 4 é que se vocês têm um espaço vetorial de dimensão finita, nenhum subconjunto com mais de n elementos é linearmente independente. Dá para fazer uma prova bem próxima, a prova de 1 implica 3, para mostrar que 2 implica 4. Tá? Então, 1 implica 3, 2 implica 4. Então, já temos as 4 primeiras propriedades. A número 5 é que, se vocês têm um espaço vetorial de dimensão finita, n, um subconjunto S de B linearmente independente é do mesmo cardinal do que a dimensão do espaço, é necessariamente uma base. Isso aí é porque esse conjunto linearmente independente está contido em uma base. Mas essa base tem n elementos. Então, você tem que o conjunto S está contido, que tem n elementos, está contido em uma base que também tem n elementos. Então, tem que ser essa base. E 6, vocês têm que, se temos um espaço vetorial de dimensão finita, um subconjunto que gera B é de cardinal n é uma base. É o mesmo argumento. Esse conjunto tem que conter uma base, mas a base tem n elementos, então tem que ser o próprio S. Então, com 1 e 2, vocês conseguem mostrar 3, 4, 5 e 6. Um teorema que é imediato das propriedades anteriores, mas que é interessante, na prática é bastante útil, é o seguinte. Vocês consideram dois subespaços de um espaço vetorial de dimensão finita. E com duas propriedades adicionais. A primeira é que o primeiro espaço está contido no segundo, e a segunda é que as duas dimensões dos dois espaços são iguais. Então, necessariamente, os espaços são o mesmo, tá? Como é que a gente pode ver essa propriedade usando o que já sabemos de bases e dimensão? Tá. Então, vocês consideram, vamos chamar de uma base de W sub 1.
Ok? Essa base existe, tá? Porque estamos, de fato, é um conjunto finito, porque estamos em um espaço vetorial de dimensão finita. Como W sub 1 está contido em W sub 2, a gente não consegue dizer de cara que B é uma base de W sub 2. Mas o que é claro é que B vai ser um subconjunto linearmente independente do espaço, do subespaço W sub 2. Porque se existisse uma combinação linear, bom, então B não seria linearmente independente, que é uma das duas condições que possui uma base. Tá. Mas aí a gente tem que existe uma base de W sub 2 que contém a B. Existe B' base de W sub 2 com B contido em B', tá? Porque todo subconjunto linearmente independente está contido em uma base. É o ponto 2 da lista de propriedades. Então, agora vamos ver o que a gente pode dizer. Temos que o número de elementos, o cardinal de B sub 1, é a dimensão de W sub 1. Desculpa, de B sub 1. Não tem B sub 1 aqui, tem B. Ok. O número de elementos de B é igual à dimensão de W sub 1, que é igual à dimensão de W sub 2, tá? É a segunda das propriedades. Que é igual, tá, ao número de elementos do B'. Mas agora temos dois conjuntos finitos, B e B', tal que B está contido em B', mas o número de elementos é o mesmo. Então, B igual a B'. Tá, mas então, o subespaço gerado por... Mas agora vocês têm que W sub 1 e W sub 2 são dois espaços vetoriais que compartilham uma base. Então, necessariamente são iguais, porque tanto W sub 1 quanto W sub 2 são os subespaços de combinações lineares dos elementos de B. E pronto, isso aí garante que, sendo ambos igual a esse subespaço de combinações lineares, os dois são iguais. Então, sempre que um espaço está contido em outro, em dimensão finita, isso aqui é importante, se as dimensões são iguais, os espaços são iguais. Bom, para que é interessante considerar uma base de um espaço vetorial? É para dar coordenadas. Então, vamos considerar, de novo o caso de dimensão finita, uma base ordenada de um espaço vetorial B de dimensão finita igual a N. Todo vetor U do espaço vetorial pode ser escrito de maneira única como combinação linear dos elementos da base. Que pode ser escrito como combinação linear dos elementos da base, isso aí é consequência de que a base gera o espaço. Que todo vetor do espaço é combinação linear de elementos da base. E que a combinação linear é única é o ponto onde vai ser usada a independência linear. Se vocês têm uma combinação linear de elementos de B, que é igual a U, e a gente tem uma outra, com outros coeficientes, a gente pode restar as duas, tá? E restando as duas, temos U menos U igual ao vetor nulo, igual a C sub 1 menos D sub 1 vezes o vetor U sub 1, mais C sub 2 menos D sub 2 vezes o vetor U sub 2, mais pontos C sub n menos D sub n vezes o vetor U sub n. Mas o negócio aqui é que
Essa aí é uma combinação linear de vetores linearmente independentes que é igual ao vetor nulo. E isso aí implica que todos os coeficientes da combinação linear são iguais a zero. Então, pela independência linear, vocês têm C sub 1 igual a D sub 1, porque C sub 1 menos D sub 1 é igual a zero. C sub 2 igual a D sub 2, pontos HC sub n igual a D sub n. Em particular, as duas combinações lineares são iguais. A combinação linear dos elementos da base, que é igual ao vetor U, é única. Tá? E por isso, a gente pode chamar a esse vetor de coeficientes da combinação linear, que vai ser um elemento, um vetor de f a potência n, podemos chamar esse vetor de coordenadas do vetor U na base B. Tá? Tá. Por exemplo, esse vetor de coordenadas depende da base. Se vocês consideram R2, temos temos infinitas bases. Mas um exemplo de base é a base canônica, formada pelos vetores 1, 0 e 0, 1. E outra base, vamos considerar uma simples, seria formada pelo vetor 1, 0 e o vetor 1, 1. Então, o mesmo vetor pode ser escrito de maneira distinta, tá? O vetor de coordenadas não é o mesmo. Se eu considero agora o vetor 1, 1, esse vetor, como combinação linear dos elementos da primeira base, é 1 vezes 1, 0 mais 1 vezes 0, 1. E daí a gente tem que o vetor de coordenadas de 1, 1 na base B é o próprio 1, 1. Tá? Mas o que aconteceria se eu tento escrever 1, 1 como combinação linear dos elementos da segunda base? Bom, de fato, vocês podem ver que o vetor é um vetor da base. Então vai ser igual a 0 vezes 1, 0 mais uma vez 1, 1. Isso quer dizer que esse vetor aí, o vetor 1, 1, tem como vetor de coordenadas na base B' igual ao vetor 0, 1. Ou seja, o vetor de coordenadas de um vetor dado depende da base. Uma escolha distinta da base vai nos dar um vetor de coordenadas distinto. Tá. Então, agora temos um problema, que é relacionar esses vetores de coordenadas. A gente está dando uma base, que é mais ou menos a mesma coisa que dar uma escala, um sistema de referência. Esse sistema de referência permite a gente identificar o nosso espaço vetorial essencialmente com f a potência n. Mas essa identificação depende da escolha da base. Então, gostaríamos de relacionar os vetores de coordenadas de um vetor fixo em bases distintas. Tá? Seja uma base ordenada de B, tá? A base deve ser ordenada porque os coeficientes do vetor de coordenadas estão ordenados. Então, ou seja, na verdade é que essa anotação está um pouco errada. A gente está considerando uma ordem na base. Não é exatamente um conjunto. Todo vetor U do espaço vetorial pode ser escrito de maneira única, como já falei, como combinação linear de elementos da base, e temos que os coeficientes são um vetor de coordenadas. Qual é a relação entre vetores de coordenadas em bases distintas? E aí está a relação. Se vocês têm que a primeira base é U sub 1, U sub 2, H U sub n, e a segunda está formada por vetores B sub j, onde j é um índice que varia entre 1 e n, então o que a gente quer relacionar é o vetor de coordenadas de U, para um vetor U do espaço vetorial na base B, e o vetor de coordenadas na base B'. E gostaríamos de saber qual é a relação. E a relação, em todos os casos, está dada por uma multiplicação por uma matriz. Vocês têm que o vetor de coordenadas de U na base B
é sempre igual a essa matriz I sub B' super B, vezes o vetor de coordenadas de U na base B'. E a matriz I sub B' super B é chamada a matriz de mudança de base de B' a base B. É inversível e a sua inversa é a matriz de mudança da base B para a base B'. Então, quais são as entradas dessa matriz? Essa matriz não é complicada de calcular. Vocês consideram os vetores da base B' e vocês escrevem. A primeira coluna seria o vetor de coordenadas do primeiro vetor da base B' na base B. Tá? O segundo vetor coluna, a gente pega o segundo vetor da base B' e escreve o vetor de coordenadas desse vetor na base B. Terceira coluna é o vetor de coordenadas na base B do terceiro vetor da base B'. E assim por diante. É bem simples ver que essa é a fórmula. Tá? Dessa maneira a gente consegue passar de coordenadas em uma base a coordenadas em outra simplesmente usando a multiplicação de matriz. Bom, então, com isso aí a gente acaba esse tema de hoje. O próximo tema será a introdução às transformações lineares. Muito obrigado pela sua atenção.